Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a mecânica. E para a gente já chegar chegando, vou botar aqui o título do nosso episódio de hoje. Nós vamos falar sobre a estática. A estática, lógico, fala da física das coisas estáticas, mas é muito mais do que isso. A gente vai trabalhar com a estática do corpo extenso. A partir de agora, o tamanho do objeto vai ter relevância. Então, o lugar onde você faz a aplicação da força muda a situação dinâmica que a gente tem aqui a partir de agora. Eu vou até descer aqui para a gente poder anotar melhor. A ideia de corpo extenso, ela faz uma dualidade com a ideia de ponto material. Então, o ponto material, a gente falou lá na cinemática, no comecinho, sei lá, um carro numa estrada. Um carro numa estrada é um ponto material, porque o tamanho dele não faz diferença. Então, sei lá, quanto tempo de viagem Brasília a São Paulo? Não interessa se você está com um carro de 3,5 metros, ou se está com um carro de 4,5 metros, é o tempo de viagem. Não interessa muito. Agora, imagine o seguinte, qual o tempo para um trem de 500 metros passar por uma ponte que tem 100 metros. Aí faz diferença, porque um trem de 500 metros vai levar um tempo para atravessar. Um trem de 200 metros vai levar um tempo menor, porque ele tem que passar e tem que passar ele todo, né? O comprimento dele vai fazer diferença. Então o trem não é um ponto material nos problemas em que ele está atravessando uma ponte. Agora, qual o tempo de viagem de Brasília até São Paulo de trem? Aí tanto faz, se é um trem de 100 metros, de 200, de 500, é o trem está indo. São centenas, chega a milhares, né? Mais de 1.000 quilômetros. Mais de 1.000 quilômetros. Então tanto faz, 1,5 quilômetros, 1.000 quilômetros, não faz diferença. Né? O tempo de viagem é o tempo da viagem mesmo. Então, o mesmo objeto ele pode ser um ponto material ou um corpo extenso, dependendo do tipo de problema. A ideia é que o corpo extenso ele tem um tamanho que é relevante para o problema. Então, aqui a gente vai ter situações em que o comprimento do objeto vai ser usado como um dos parâmetros do problema. Beleza? E a ideia de corpo extenso traz para a gente a necessidade de, em vez de calcular somente forças, igual a gente vinha calculando antes, força, calculava aceleração, não sei o quê, a gente vai calcular aqui o que nós chamamos de torque. Então, mais do que uma força, a gente vai ter que calcular o torque de uma força. O torque de uma força. Mas o nome completo não é torque de uma força. Torque de uma força em relação a um ponto. Beleza? Você vai ver que a palavra torque muitas vezes vem com outro nome. E aí, se você quiser xingar, essa é a hora, porque aqui merece a nossa raiva. O outro nome que o torque também tem é momento. Momento. Esse momento aqui não é o momento que a gente tinha feito lá. Não é aquele momento. Aqui é o momento de uma força em relação a um ponto. É diferente daquele conceito de momento que era equivalente à quantidade de movimento. Beleza? Então, o momento de uma força, também chamado de torque de uma força, vai ser calculado por meio de uma fórmula. Aí você já pode ficar com raiva duplamente, porque vai ser força vezes distância. E não é Joule. E não é Joule. E não é quilograma metro por segundo. Não é. É outra coisa. Aqui a gente vai chamar a unidade do torque de uma força de Newton metro ou Newton vezes metro. E tanto faz
se você está calculando o torque de um peso, o torque de uma força normal, o torque de uma força de atrito, o procedimento para fazer o cálculo é o mesmo. Eu vou ter que sair daqui. Vamos fazer assim. Eu vou repetir a definição diversas vezes e a gente vai usar rigorosamente a definição. Torque é força vezes distância. Beleza? Que distância? Distância do ponto à reta de aplicação da força. Então, só faz sentido eu te pedir para calcular o torque se eu disser em relação a qual ponto eu estou falando. Então, imagine o seguinte, você tem essa força aqui para cima. É a força F1, que ela vale 5 newton. Eu vou pegar um ponto que está bem aqui, ó, esse ponto P. Esse ponto, em relação à reta de aplicação da força, vamos supor que ele esteja a 2 metros de comprimento. Qual é o torque de F1 em relação ao ponto P? Torque é força vezes distância. Que força? A força que está sendo aplicada. Que distância? Distância do ponto à reta. A distância desse ponto até essa reta é a linha mais curta que conecta esse ponto a essa reta. E essa linha tem 2 metros de comprimento. Então, o torque do F1 em relação ao ponto P é 5 vezes 2, que dá 10. Qual é a unidade? Newton metro. Vamos fazer mais. Calcule o torque da força F2, uma força horizontal, em relação ao ponto Q. Então, essa força F2 é uma força de 10 newtons e o ponto Q, se você fizer uma linha que passa pela força, a distância da força até aqui, suponhamos que seja de 3 metros. Qual é o torque da força F2 em relação ao ponto Q? O que é torque? Força vezes distância. Quanto vale a força? 10 newtons. Quanto vale a distância? É a distância do ponto à reta de aplicação da força. A distância é de 3 metros. 10 vezes 3 resulta em 30. Qual é a unidade? 30 newton metro. Beleza? Vamos pegar uma situação real? Vou pegar uma situação completa aqui. Confia em mim que eu tenho um plano. Imagine, esse aqui é o clássico dos clássicos dos problemas de torque, beleza? Imagine que você tem aí uma escada encostada na parede, beleza? A escada está lá, encostada na parede. Eu vou desenhar aqui o chão, que está aqui embaixo, né? Está aqui, ó, onde a escada se apoia, e vou desenhar aqui, ó, a parede onde a escada está se apoiando. E aí o que vai me interessar é isso aqui, beleza? Vamos imaginar que você tem aqui, ó, né, uma distância aqui em cima, por exemplo, de 80 centímetros. 80 centímetros. E aqui embaixo você tem uma distância de 60 centímetros. Imagine que você tenha essa situação aqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar essa escada como sendo uma escada cuja massa vale 80 quilogramas. Beleza? Uma baita escada, 80 kg. Com 80 centímetros, vamos botar menos? Uma escada de 8 kg. 8 kg apoiada na parede. Aqui em cima da parede, a escada tem rodinha. Ou seja, ali em cima não existe atrito. Só tem atrito aqui embaixo. O coeficiente de atrito entre a escada e o chão é um coeficiente de 0,6. Beleza? A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, essa escada escorrega? Pronto. Esse é um problema típico de torque. Você tem um objeto, o tamanho do objeto importa e você quer saber dinamicamente o que acontece com esse objeto. Beleza?
Essa é a nossa inspiração e esse é o problema que a gente vai usar para modelar toda a parte de estática. Para começar, a primeira coisa que nós devemos fazer é o diagrama de corpo livre. Lembre-se que agora o tamanho da escada faz diferença. Então você tem que fazer o desenho pensando aí numa situação em que você consegue perceber os tamanhos. Né? Essa escada ela sofre diversas forças. Uma das forças que a escada sofre é a força peso. E aqui uma coisa que a gente vai deixar combinado a partir de agora. O peso de um objeto extenso atua sempre no centro de massa desse objeto. Beleza? Então, se a massa da escada é de 8 kg e a gravidade é 10, a gente pode dizer com tranquilidade que o peso é massa vezes gravidade e que o peso da escada é 8 vezes 10, que é um peso igual a 80 newton. Beleza? O peso da escada é a força que atua no centro da escada. Beleza? Olhando aí também para o sistema, a gente consegue ver outras forças agindo sobre a escada. Por exemplo, o solo faz uma força para cima na escada. Essa força é a força normal. Eu vou chamar inclusive de normal do solo, NS. Por quê? Porque a escada também encosta na parede. E a parede faz uma força sobre a escada que eu vou chamar de normal da parede. Normal é sinônimo de perpendicular, sinal que faz 90 graus. Então, a normal do solo faz 90 graus com o solo, a normal da parede faz 90 graus com a parede. Beleza? Além de todas essas forças, a última das forças que nós temos, que também atua aqui sobre a escada, é a força de atrito. Ora, o atrito sempre tenta se opor ao escorregamento. Se a escada for escorregar, ela vai escorregar para cair, né? Então a força de atrito que existe aqui só existe no solo, por hipótese, porque a gente viu isso, né? Que ele falou que tem rodinha ali em cima. A força de atrito é essa força alaranjada que existe aqui embaixo. Beleza? Eu sei o valor do peso, sei, mas eu não sei o valor da normal do solo, da força de atrito, da normal da parede, então eu sou totalmente incapaz de dizer se essa escada escorrega ou se ela não escorrega. Beleza? O que eu vou ter que fazer? Nós, em todos os problemas de dinâmica, o que a gente calculava? Todas as forças em todos os pontos. Então aqui eu vou ter que calcular todas as forças em todos os pontos. Quando nós temos torque, nós temos que calcular, além das forças, todos os torques de todas as forças em relação a um ponto, à sua livre escolha. É isso mesmo. Você pode escolher qualquer ponto do espaço para calcular os torques das forças fornecidas. Você pode, inclusive, escolher pontos que nem ao menos fazem parte dos objetos, para você poder calcular o torque. Beleza? Então, quando a gente fez aqui, ó, né, o outro exemplo, o torque da força F2 em relação ao ponto Q. Força vezes distância, distância de ponta reta. Suponha que eu quisesse calcular o torque da força F2 em relação ao ponto R, que está em cima da linha de aplicação. O que é torque? Força vezes distância. Qual é a força? 10 newtons. Qual é a distância? Distância do ponto R, que é o ponto de referência, à força, né, que é a reta de aplicação da força. Nesse caso é 0, porque a reta passa em cima do ponto. Então veja, o torque da força F2 em relação a R é 0. Qual é a interpretação teórica que a gente já faz sobre torque? A ideia é a seguinte: o torque, teoricamente, é a vontade que um objeto tem de rotacionar em relação a um ponto de referência. Então imagina que você tem uma porta com uma dobradiça e aqui você tem a maçaneta da porta, de forma que a porta pode girar livremente. Se você faz uma força
Lá na beirada da porta, essa força está a uma distância grande em relação ao ponto ao redor do qual a porta gira. Então, essa força que você está aplicando aqui, ela tem uma alta capacidade de rotacionar a porta em redor deste ponto. Uma vez que a porta está amarrada aqui, eu tenho certeza que se eu fizer a força aqui, a mesma força, a porta não gira, porque essa força está em cima do ponto de rotação. A mesma coisa acontece se eu fizer essa força F1 assim, empurrando a porta para cima da dobradiça. A porta não vai girar. Então a gente tem realmente essa questão do espaço. O espaço faz diferença. A direção de aplicação da força faz diferença. Se você aplica, você veja que não é o ponto de aplicação, mas é o ponto de referência para a rotação e a direção para onde aponta a força. Porque se eu pego essa mesma força e faço uma inclinação nela, de forma que ela passa a apontar para o ponto de rotação, se ela acerta em cima do ponto de rotação, a porta não gira em relação àquele ponto. Né? Não devido à ação dessa força, não devido à ação a ela. Beleza? Se eu faço a força mais para dentro aqui, ó, essa força, eu chamei aqui de F1, foi bem infeliz, né? Eu devia chamar de F2, F3, F4, porque são forças diferentes, porque apontam em direções diferentes. Mas se eu coloco essa força mais perto do centro da porta, você pode testar isso aí na sua casa, você vai ver que você precisa de mais força para rotacionar a porta. Né? Então, o ponto de aplicação da força em relação aí ao objeto não faz tanta diferença. O que faz diferença é a distância do ponto de rotação, ou ponto de referência, até a reta. Não faz diferença se o seu ponto de rotação está dentro ou fora do objeto. Pode ser um ponto de fora do objeto. Você também consegue calcular torque em relação a pontos fora do objeto. E isso permite que matematicamente você consiga calcular os torques. E você vai perguntar assim, velho, mas para que eu estou calculando torque? Pelo seguinte, imagina que você tem a seguinte situação. Você tem um objeto. Ele sofre uma força de 10 newtons para baixo e outra força de 10 newtons para cima. Esse corpo está em equilíbrio. 10 newtons para baixo equilibra 10 newtons para cima. Por quê? Porque sim, porque a força que puxa ele para cima é a mesma que empurra ele para baixo. Porém, essa situação não acontece aqui, ó. Quando eu faço uma força de 10 newtons para cima e é 10 newtons para baixo, nas extremidades do corpo extenso. Porque na hora que eu faço isso, esse objeto vai rotacionar. Ele vai rotacionar, inclusive, em torno do centro de massa. Eu entendo que ele vai rotacionar só até ficar na vertical e depois ele vai estar sendo esticado para cima, mas nesse meio do caminho existe uma rotação. E se existe uma rotação, significa que os torques das forças de 10 newtons não estão se equilibrando. Porque força vezes distância em relação a qualquer ponto do espaço, nesse caso aqui será diferente do primeiro. Veja, suponha que eu pego um ponto bem aqui, ó, esse ponto aqui. Força vezes distância. 10 vezes a distância, torque. O torque, inclusive, é o torque de rotacionar a força no sentido anti-horário. Por quê? Se eu faço a força F1 em relação ao ponto P, é como se ela quisesse rotacionar alguma coisa nesse sentido. Veja que não interessa o objeto, não interessa nada. O torque da força F1 em relação ao ponto P é força vezes distância no sentido anti-horário. Se eu tivesse aplicado uma força de 10 newtons do lado de cá, então está aqui o ponto P e está aqui a força F, mesmo que fosse a mesma distância, o torque dessa força em relação a esse ponto é um torque de rotação no sentido horário, o mesmo sentido de rotação do ponteiro do relógio. Então, o torque de uma força ele pode ser maior ou menor e ele pode ser positivo ou negativo, ou seja, horário ou anti-horário.
Qual é o que você vai chamar de positivo? É escolha sua. Eu costumo dizer que o sentido horário é o sentido positivo e que o anti-horário é o negativo. A maioria dos livros escolares faz o oposto. Diz que o sentido anti-horário é torque positivo e que o sentido horário é torque negativo. A verdade é que a sua escolha tanto faz, desde que você faça a mesma escolha. Beleza? Vamos lá de volta no nosso exemplo? Olha aí. Escada encostada na parede. Diagrama de força, tamo craque. Fizemos centenas de exercícios, né? Até aqui você já fez centenas de exercícios de diagrama de força. Então tu sabe direitinho como atua normal, como atua força de atrito, como atua peso, sabe tudo isso. Então esse desenho aqui é para ser fácil. Se não tiver fácil, volta e faz as centenas de exercícios até você ficar bom em diagrama de força. Beleza? Agora que nós temos o diagrama de força, nós vamos calcular os torques de todas as forças em relação a um ponto que você vai escolher. Beleza? Eu vou te ajudar e vou fazer a primeira escolha. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó, que eu pintei de vermelho, como o ponto de referência para os torques. Beleza? E vou calcular o torque de uma por uma dessas quatro forças. Então vamos lá. Torque da força NP. Torque da força NP vai ser, como é que calcula o torque? Força vezes distância. A força NP é ela mesma e a distância é zero. Então, a força NP exerce torque zero em relação ao ponto P. Beleza? Torque da força NS. Como é que calcula torque? Força vezes distância. Qual é a força? NS. Qual é a distância? Distância de ponto a reta. O ponto está aqui e a reta é a reta de aplicação da força NS. Se eu vejo aqui na minha figura, ó, o ponto P está aqui e a força NS está nessa reta aqui, ó. Qual é a distância desse ponto a essa reta? É essa linha aqui, que vale 60 centímetros. Então, o torque da força NS é NS vezes 0,6. E você guarda essa informação. Beleza? Torque do peso. Torque do peso em relação ao ponto P. É o torque do peso. Como é que calcula torque? Força vezes distância. Qual é a força? A força peso. 80. Qual é a distância? Distância de ponto a reta. Qual é o ponto? Ponto P. E que reta é essa? A reta de aplicação da força peso, que é uma reta que passa bem no meio da escada. Se ela passa no meio da escada, a distância de ponto a reta é 30 centímetros, ou 0,3 metro. Beleza? 80 vezes 0,3, que vai dar 24 Newton-metro. Beleza? A última força que eu tenho aqui é a força de atrito. Vou calcular o torque da força de atrito. Como é que calcula torque? Força vezes distância. Que força? Força de atrito. Que distância? Distância de ponto a reta. A distância do ponto que eu escolhi porque eu quis, a reta de aplicação da força de atrito. Então, eu vou calcular a distância desse ponto a essa reta. Olhando para a figura, a distância desse ponto a essa reta é 80 centímetros, ou seja, 0,8 metro. Beleza? Próxima parte. Agora que nós calculamos todos os torques de todas as forças, eu preciso descobrir quais são os torques que estão no sentido horário e quais estão no sentido anti-horário. Como fazer isso? Analisa exclusivamente a força e o ponto de aplicação. Vamos fazer uma por uma. O NP tem torque zero. Então, torque zero não tem sentido nem horário nem anti-horário. Ele é zero. Agora, NS. Está aqui o ponto P e está aqui a força NS. Beleza? Escolhi uma cor muito ruim para fazer ali o exemplo, né? Está aqui o ponto P e está aqui a força NS. Faça o seguinte: amarra um barbante invisível
entre o ponto P e as extremidades do vetor força. Aplique a força. Se você aplica a força, você vê claramente uma rotação no sentido anti-horário. Então, o torque da força NS em relação a esse ponto P é um torque que está no sentido anti-horário. Então, esse torque aqui ó, é no sentido anti-horário. Beleza? Vamos fazer todos. Força-peso. Vamos lá. Torque do peso. Está aqui o ponto de referência P, está aqui a força-peso. Amarra um barbante invisível nas extremidades da força-peso e amarra esses dois barbantes no ponto P. Aplique a força P. Quando você aplica a força P, isso claramente tem a tendência de girar no sentido horário. Ou seja, o torque do peso em relação ao ponto P é um torque que está no sentido horário. Beleza? Torque da força de atrito. Vamos fazer? Torque da força de atrito. Está aqui o ponto P, está aqui a força de atrito. Como é que eu sei o sentido do torque? Amarra um barbante invisível nas extremidades do vetor e no ponto. Amarrando esse barbante invisível e executando a força, claramente a gente percebe uma tendência de rotação no sentido horário, que é o sentido dos ponteiros do relógio. Fazendo isso, é como se fosse assim, né? Como se fosse isso. Fazendo isso, a gente conclui que o torque da força de atrito em relação ao ponto P é um torque no sentido horário. Beleza? O que isso muda na sua vida? A soma de todos os torques no sentido horário tem que ser igual à soma de todos os torques no sentido anti-horário. Com isso, eu garanto que a minha escada está equilibrada e não tem tendência a rotacionar, ou seja, ela não escorrega. Então, para avaliar se a escada escorrega ou se ela não escorrega, eu faço o equilíbrio dos torques, assim como eu já fazia antes com o equilíbrio das forças. Então, vamos ver agora? Equilíbrio dos torques. Quais são os torques que estão agindo no sentido anti-horário? Somente o torque da normal do solo está no sentido anti-horário. NS vezes 0,6. Isso aqui é igual à soma dos torques no sentido horário. 24 mais FAT vezes 0,8. Essa é uma equação. Beleza? Quais são as outras equações? As equações do equilíbrio das forças. A força peso, que é vertical, tem que equilibrar a força NS. Ou seja, eu também tenho que a força peso, que é força para baixo, tem que ser igual ao valor das forças que apontam para cima. Isso me leva a descobrir de cara que a força NS vale 80 newtons. Beleza? Tenho também a situação em que o NP tem que equilibrar a força de atrito, porque o NP aponta para a direita e é a única força para a direita, e a força de atrito aponta para a esquerda e é a única força para a esquerda. Então, o NP tem que ser igual à força de atrito. Eu não tiro nenhuma conclusão a respeito disso, por enquanto. Por outro lado, nós sabemos que se essa situação é uma situação de atrito estático, a gente consegue calcular que a força de atrito máxima que a escada aguenta nessa superfície sem escorregar é μ vezes a normal. Que normal? Normal do solo. Afinal de contas, o atrito é no solo. Então, a força de atrito máxima que esse sistema pode suportar sem escorregar é 0,6 vezes a normal do solo. Quanto vale a normal do solo? 80. Então, a força de atrito máximo que nós temos sem escorregar, 6 vezes 8, 48 newton. Então, se a força de atrito passar de 48, a escada escorrega. Até 48 ela aguenta sem escorregar. Beleza? Então, vamos nessa. NS, normal do solo, já descobrimos que vale 80. 80 vezes 0,6 me dá 48.
Isso aqui é igual a 24 mais força de atrito vezes 0,8. 48 menos 24 dá 24. Eu passo o 0,8 dividindo. 24 dividido por 0,8. Isso me dá 30 newtons, beleza? 30 newtons. Então, eu acabei de descobrir a força de atrito que a escada tem aqui com o solo é 30 newtons. A força de atrito é igual à normal da parede. Então, a normal da parede vale 30 newtons. Beleza? A força-peso vale 80. A normal do solo também vale 80. Então, eu consigo saber todos os torques e todas as forças. Aqui eu acabei de ver que a força de atrito que equilibra a escada, na situação aqui, é de 30 newtons. Mas o atrito máximo seria de 48 newtons. Se eu faço uma força menor que a força de atrito máximo, significa que a escada não escorrega. Beleza? Então, resposta direta. A escada escorrega? Não. E essa é a solução para o nosso problema. Beleza? Ela não escorrega. É isso. Falou. Até. Não. Foi um exemplo. Vou te mostrar o mesmo exemplo pegando outro ponto de referência, seguindo o mesmo roteiro, e você vai ver que em poucos minutos a gente tira a conclusão. Vamos fazer isso? Para facilitar a nossa vida, fiz o desenho, beleza? Temos uma escada encostada na parede. Essa escada tem um peso de 80 newtons. O coeficiente de atrito é 0,6. Eu quero saber, a escada escorrega ou não escorrega? Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Equilíbrio das forças na vertical. Nós descobrimos que o peso tem que ser igual a NS e, portanto, a normal do solo vale 80 newtons. Beleza? Bem tranquilo. Isso aqui vem do equilíbrio das forças verticais. Equilíbrio das forças horizontais. A força de atrito tem que ser igual à normal da parede. Beleza? Eu não sei quanto vale a força de atrito, nem sei quanto vale a normal da parede. Porém, eu sei que a força de atrito máxima vale μ vezes normal. Que normal? Normal do solo, porque o atrito é no solo. Então, a força de atrito máxima que a gente tem aqui é o coeficiente 0,6 vezes o valor da normal do solo, que eu já descobri que vale 80. Então, a força de atrito máxima, ela vale 48 newtons. Tudo isso aqui que a gente fez no problema, eu não estou repetindo não, tá? Estou resolvendo o problema. Tudo isso aqui é independente da ideia de torque. Como que a gente usava a ideia de torque? A gente escolhia um ponto de referência e calculava todos os torques de todas as forças em relação a esse ponto. Na nossa primeira abordagem, eu tinha escolhido esse pontinho vermelho aqui. Beleza? Que é um ponto da escada e tudo mais. Aí já te dou uma dica. Você deve escolher o ponto que tem a maior quantidade possível de forças. Porque você já viu que se uma força passa por cima daquele ponto, a força que passa por ali tem torque zero. Beleza? Então você pode escolher vários pontos. Por exemplo, aqui, ó, um ponto legalzíssimo para você escolher. Ó. O ponto de encontro do peso com a força de atrito. Ó. Esse ponto aqui, ó, ponto Q, seria um ponto legal para você usar como referência. Um ponto fora da escada, beleza? Outro ponto aqui, ó, ponto de junção entre a normal NS e a normal da parede. Ó. Esse ponto R aqui, ó, também é legal, beleza? Eu vou fazer em relação ao ponto R, mas eu te convido a fazer todos os torques de todas as forças em relação ao ponto Q, para você treinar. Lembrando que esse é um exercício, e o ideal é que você faça dezenas, de preferência centenas, que aí você fica fluente, beleza? Vamos calcular? Calcular os torques de todas as forças em relação ao ponto R. Por que o ponto R? Porque eu quis. Ele é arbitrário. A pessoa que está resolvendo o problema escolhe o ponto. No problema anterior, eu tinha escolhido o ponto P. Por quê? Porque eu quis. E agora eu vou escolher o ponto R, porque eu quis. Pode escolher o ponto do peso? Pode, né? Se você quiser, pode. Só que vai ser muito ruim, porque você vai
calcular torque zero para uma força que foi dada, que é uma força de 80 newtons. Então, o ponto onde é o centro da escada, que seria esse pontinho aqui, não é um ponto muito legal, beleza? Um outro ponto que pode ser legal, ó, esse aqui é o ponto onde tem a normal do solo e a força de atrito. Interessante, só que aí você vai zerar o torque da normal do solo, da força de atrito. Pode não ser tão fácil, pode não ser tão legal, beleza? Então, eu vou fazer em relação ao ponto R para a gente poder calcular, beleza? Torque da normal da parede, zero. Por quê? Porque a normal da parede passa em cima do ponto R. Torque da normal do solo, zero. Por quê? Porque a normal do solo passa em cima do ponto R. Beleza? Torque do peso. Como é que calcula torque? Força vezes distância. Qual é a força? 80. Qual é a distância? Distância do ponto à reta. Está aqui o ponto Q. Peraí, escolhi um fundo ruim. Está aqui o ponto Q, que eu vou usar como referência. Eu vou usar o ponto R, desculpa. Está aqui a força peso e está aqui o ponto R. Qual é a distância do ponto à reta? O ponto é o R. A reta é a reta do peso. Qual é a distância do peso até aqui? Metade de 60. Metade de 60, 0,3. Qual é o torque do peso? 80 vezes 0,3, que me dá 24. 24 Nm. O torque do peso está no sentido horário ou anti-horário? Não sei. Prende o peso no ponto R por um barbante invisível e executa a força peso. Quando se faz isso, você percebe claramente uma tendência de rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido anti-horário. Então, o torque do peso é 24 Nm no sentido anti-horário. Beleza? Mais torques. Torque da força de atrito. Como é que calcula torque? Força vezes distância. Qual é a força? Não sei. FAT. Qual é a distância? Distância do ponto à reta. Que ponto? Agora eu estou falando do ponto R. Qual é a reta? A reta onde passa a força de atrito. Qual é a distância do ponto à reta? É esse tamanho todo aqui que a gente já viu na nossa figura, que vale 0,8. Beleza? Como é que é o torque da força de atrito? FAT vezes 0,8 no sentido horário ou anti-horário? Não sei. Prende o vetor força de atrito no ponto R usando um barbante invisível e executa a força. Na hora que você executa a força, você vê uma tendência de rotação no sentido horário. Então, o torque da força de atrito em relação ao ponto R é FAT vezes 0,8 no sentido horário. Como que eu faço para fazer o equilíbrio dos torques? A soma dos torques no sentido horário tem que ser igual à soma dos torques no sentido anti-horário. Então, FAT vezes 0,8 é igual a 24, porque só tem um torque no sentido horário e só tem um no sentido anti-horário. Então, com isso, eu descubro que a força de atrito vai ser 24 sobre 0,8, que me dá 30 newtons. Eu achei a força de atrito. A força de atrito vale 30 newtons, então a normal da parede vale 30 newtons. Eu já sei todas as forças e todos os torques. Eu descobri que a maior força de atrito que o sistema aguenta sem escorregar é 48. Então, 30 newtons não excede 48. Te convido a fazer o mesmo cálculo em relação ao ponto Q ou em relação a qualquer outro ponto do espaço. O que vai mudar é que a escolha do ponto pode aumentar ou diminuir o trabalho das forças, né? O trabalho das contas que você vai fazer para calcular todos os torques. Beleza? É isso. A receita é essa. Calcula todos os torques de todas as forças em relação a um ponto que você escolhe. E a partir disso, você faz o equilíbrio. Equilíbrio das forças verticais, equilíbrio das forças horizontais e equilíbrio dos torques. Um baita trabalho, né? Um baita trabalho, porém muito simples. Tem que treinar. Treinando isso, fica sucesso. Resolva exercícios que você vai ser feliz e finalizar esse conteúdo. Beleza? Era isso. Valeu. Até mais. Fui.